Olá, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso tema de hoje, né? Do nosso vídeo, que o que é ter um olhar da espiritualidade, porque sempre temos que buscar esse olhar da espiritualidade. Então, esse é o nosso tema que a gente estava estudando. A primeira parte aí já gravei. Agora vamos gravar a segunda parte, que vai também, vou falar sobre os versículos bíblicos também. Se a Bíblia fala sobre esse olhar sobre esse olhar da espiritualidade. Tá certo, pessoal? Eu parei aqui, eu parei aqui. Sei que é muito difícil entregar essa ideia aos que sofrem profundamente por incompreensão do outro. Então, o espiritualista estava falando aqui que é muito difícil de a gente compreender porque o outro está fazendo a gente sofrer. Entende? É difícil de compreender, né, pessoal? Não é fácil, né? Porque quem é que está passando sofrimento é que sabe. A sua consciência está experimentando aquilo, é que sabe, entende? Mas ele fala, mas com certeza existe uma causa e efeito. Então, existe uma causa que você fez que você está tendo efeito agora. Ele fala, é uma lei espiritual e ninguém se safa disso, pessoal. Por isso que você tem que tomar consciência qual é a energia que você vai lançar para o ambiente. Porque o ambiente aqui tudo é energia. O que você lançar, se você lança uma energia ruim, como é que você quer receber coisa boa, pessoal? Isso é uma incoerência muito grande, né? Não pode, entende? Então, às vezes você lançou coisa ruim por falta de conhecimento, de entendimento, tudo bem. Mas o negócio é quando você começar a ter, você não pode mais lançar coisa ruim. Enganar pessoas, fazer coisas, você sendo um espírito, você não pode mais fazer isso. Porque você vai receber a recompensa. Entende? Aí ele fala, mas com certeza existe uma causa e efeito em que muitas vezes são traduzidas em sofrimento, porém tudo vem para a nossa evolução. Mas mesmo assim, tudo está para a nossa evolução. É o que o apóstolo Paulo falou. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que está conectado com a espiritualidade. Então, tudo vai cooperar. Entende? Aí, seguindo aqui, ele fala, portanto, um olhar espiritual pode ser possível a partir do momento em que sabemos que não há perfeição em nenhum de nós e que estamos todos em busca de uma evolução espiritual, né? E que atrás de cada atitude que um de nós existe uma história, por cada atitude de cada um de nós existe uma história diferenciada, única, que muitas vezes remota a milênio de muitas vidas vividas por cada um de nós. Então, pessoal, é um emaranhado que já vem, né, a nossa evolução há muito tempo, pessoal. A evolução de quem? Da nossa consciência. Entende? O que fez a gente chegar até essa evolução. Entende? E graças a Deus que a gente chegou até aqui, né, pessoal? Mas é esse olhar mais profundo, entende? Não é um olhar espiritual, não é um olhar, como é que se diz? Como a maioria das pessoas tem. O olhar das pessoas, é aqui, não sei o quê. Então
ela tá todo mundo querendo resolver aqui, ó. Querendo tirar vantagem aqui, querendo... Então tá todo mundo aqui. Mas aquele que tem um olhar da espiritualidade, ele tem um olhar espiritual mais profundo sobre isso, né? Aí ele fala, para aceitar essa ideia, é preciso ter uma força espiritual e se esforçar para receber a verdade que se encontra atrás do véu da ilusão da materialidade desse mundo. Então, pessoal, você entende? Você não vai encontrar a verdade na materialidade desse mundo. Você não vai encontrar a verdade. Ele fala, para aceitar essa ideia de um olhar espiritual, você é preciso ter força espiritual. Então, ter essa conexão para você ter força e se esforçar para perceber a verdade. Então, por isso que a gente faz um esforço danado para tirar as camadas para descobrir a verdade, pessoal. Porque ainda esconderam coisas aqui, né? Você sabe a história aí. Esconderam. Tem muita gente que tem coisa escondida aí que não passa a verdade. Entende? A intenção dessa pessoa, a matrix está aí. Entende? Então, ele disse, esforça para perceber a verdade que se esconde atrás do véu da ilusão da materialidade. Então, no mundo espiritual, acontece coisa que a gente não está vendo, o qual vai reverberar aqui nessa matéria. Aí ele fala, sendo um olhar a verdadeira expressão do nosso interior. Portanto, o raio-x, então, é tipo como você quer saber o que tem por dentro da pessoa, né? No osso, em alguma coisa, o médico manda tirar o quê? O raio-x. Para saber como é que tá lá. Ah, quebrou. O médico vai dizer, ah, quebrou, ó. Então, esse olhar da espiritualidade é como um raio-x, pessoal. Para você ver além dessa matéria, né? É a expressão do nosso interior. Então você vai ver o que está lá dentro. Ele fala de nossas legítimas intenções que transcende através da janela da alma. Janela da alma, nosso olhar, né? É a partir dele que devemos mudar em nós o que precisamos ser mudado. Então, é através dessa janela dessa alma que a gente vê com raio-x o mundo espiritual, as coisas, que a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que mudar a nossa vida, né? E ele fala, e toda mudança interior implica em alterar o padrão comportamental que nos acompanha há tempo. Então, quando a gente muda o nosso ser, pessoal, o que é que acontece? A gente muda verdadeiramente. É por isso que eu estou falando aqui de consciência para consciência. Não interessa, eu tô tendo um comportamento, não interessa. Se você se conectar interiormente, você vai mudar o padrão do seu comportamento agora, que vem acompanhando a você há muito tempo. Por isso que a mudança é interior. Quando acontece a mudança interior, vai acontecer exterior. As pessoas vão perceber, né? E você pode ter o magnetismo de influenciar as outras pessoas para que mudem também. Entende, pessoal? Aí ele fala que veja além do que os olhos e a sua mente estão mostrando e sinta a mensagem que cada ser único tem para enviar e receber isto como uma bênção. Então, veja com outros olhos, pessoal.
Veja além dos seus olhos, olhos naturais. Veja com olhos espirituais. Então, aquele que tem o olhar da espiritualidade, ele tem esse olhar diferenciado. Ele não é uma pessoa como as outras pessoas enxergam. Entende? Se esses que estão aí em grupo religioso ainda estão com essa visão, né, que está no ego aí, não é a visão, não é ter um olhar da espiritualidade. Essa pessoa ainda não teve a conexão, não teve a mudança interior, né? Não transcendeu através da janela da alma dela, ele não transcendeu, então não houve mudança interior, então ela não tem um olhar da espiritualidade. Ela tem um olhar do ego mesmo. E é o que acontece, pessoal. A gente vai para essa religião, né? Pensando que vai ter pessoas boas. Tem algumas, mas são poucas ainda nesses grupos religiosos, né? Aí chega lá as pessoas do ego, né? Você sabe que o ego é bagaceira, né? Aí vai fazer o que vai acontecer e a pessoa que talvez, sinceramente, está indo buscar, ela toma um impacto. Foi o que aconteceu comigo, né, pessoal? Eu já contei aqui que quando eu passei por vários grupos de igreja religioso, vários, né? Eu tomei muito balde de água fria para acordar, pessoal. E eu precisei passar por um bocado de grupo para acordar, porque eu estava dormindo, né? Cada um que eu passava era um balde de... Acorda, seu vagabundo! Entende? E eu, hã? É o quê? Eu não entendendo, né, pessoal? Porque a falta de conhecimento, né? Eu sou pobre ainda, mas falta de acesso ao conhecimento de tal. Mas foi melhorando, né? Quando tomando psicologia, psicanálise, foi melhorando o meu olhar sobre essas coisas, né? É o que eu trago aqui, pessoal, agora. É essa conexão que eu tive verdadeiramente, né? Experiências espirituais, saída do corpo, experiência, né? Eu estou passando tudo isso agora no meu vídeo. Então, a gente precisa fazer isso, pessoal. Senão, a gente não está conectado verdadeiramente. Estamos nos enganando. É por isso que a primeira coisa que eu falei no vídeo de ontem, não foi? Que eu falei que se você quer encontrar a verdade, você tem que desejar essa verdade. E Deus vai ver que você quer essa verdade e vai mostrar para você, né? Tem alguém aqui, sabe? Tem muitos aí falando engano aí na internet, mas tem gente falando a verdade, pessoal. Sincero, conectado com a espiritualidade. O engano é muito, mas o pouquinho tem uma verdade. Então, se você vibra, se conecta para encontrar a verdade, Deus vai mostrar para você. Foi o que eu falei ontem no vídeo, não foi? Então, eu desejei isso porque eu estava indo de uma a outra e sempre sofrendo, né, pessoal? Porque, poxa, como é isso? A gente, quando não está conectado, pessoal, a gente fica assim. E é por isso que as pessoas ficam de um lado para o outro, até, pode até desistir, como até uma irmã confessou aqui, que ela estava desistindo da espiritualidade. Ela confessou isso para mim. Estava desistindo da espiritualidade. Nossa, pessoal, é muito forte isso, né? E graças a Deus, aí depois ela disse, depois que eu assisti seu vídeo, nossa, irmão, eu, eu agora tô me conectando, tô mais meditando, tô assistindo, sabe, velho? Isso me deixa muito feliz, né? Porque era uma consciência, uma vida, né? Que ia desistir de tudo, né, pessoal? E isso é ruim, né? E estamos aqui para ajudar, pessoal. É por isso que meu vídeo aqui, se você compartilhar, me ajudar, sabe?
financeiramente e compartilhar meus vídeos, sabe? Fazer com que, porque esses vídeos aqui não é atrativo do YouTube, para ele colocar para enviar para as pessoas. Então, quando você dá like, você compartilha, eles vão entender que as pessoas estão gostando. Porque assim, aqui é de acordo com o capital que rola, entende, pessoal? Ó. Então, meu vídeo aqui não é atrativo. Meu vídeo aqui é um atrativo para quem está buscando a verdade, pessoal. É isso. Então, são poucos. É por isso que eu tenho poucas pessoas que estão inscritas no meu canal, que estão assistindo meu canal. São poucos, pessoal. Entende? Mas eu não ligo para isso. Se tem uma ou duas pessoas, eu estou fazendo com o mesmo vigor, a mesma alegria. Porque a quantidade não me interessa, pessoal. É a qualidade das pessoas que estão compartilhando essa sabedoria. Entende? É isso que interessa. Aí já respondemos a pergunta, não foi? Por que temos que buscar esse olhar da espiritualidade, não foi? Já respondemos. Porque a gente tem que transcender esse olhar dos 5 sentidos físicos. Temos que ter um olhar além para nos dar força nessa jornada da nossa consciência, né? Já respondi isso, né? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse olhar da espiritualidade? Sobre que a gente tem que buscar esse olhar a mais da espiritualidade? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler, né? Então, Provérbio 4, versículo 25 até o 27. Vamos ler aqui, pessoal. Olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de vocês. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todo o seu caminho. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afasta o seu pé da maldade. Nossa, pessoal, olha que maravilha, né? Olha o que o provérbio está falando, pessoal. Ele diz: olhe para a frente. Então, aqueles que estão conectados com a espiritualidade, ele não desiste, pessoal. Ele não olha para trás. Foi por isso que quando a irmã falou que ia desistir, já estava desistindo, aquilo ali era um processo muito ruim, né, pessoal? Então, o meu vídeo chegou para levantar ela, para ela olhar para frente. Então, ele disse: mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não olhe para trás, vá adiante, né? Considere as veredas que seus pés tomam. Então, considere o caminho que você estava tomando, né? E seja firme em todo o seu caminho. Então, vá seguindo nesse caminho. Qual é o caminho? Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, pessoal, se você não desvia nem para a direita nem para a esquerda e você não vai para trás, que caminho é esse, pessoal? O caminho do meio. Tem um vídeo gravado aqui eu falando sobre isso. O caminho do meio, que é o caminho de Cristo. É o caminho do equilíbrio. Entende? É o caminho que você tem que estar equilibrado. Então, afaste o seu pé da maldade. Então, uma pessoa que está conectada, ela está afastada do pé dela da maldade. O pé dela não vai levar para as coisas de mal. Entende? Ela vai ficar no caminho do meio. Não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Você entende, pessoal, que a Bíblia fala sobre o olhar que aquele que tem um olhar da espiritualidade, ele tem que andar no caminho de Cristo, caminho do meio, e o nosso olhar tem que estar fixo como o espiritualismo falou, no exemplo
o exemplo máximo da espiritualidade, que é Cristo, a gente tem que estar com o olhar fixo. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, e nem para trás. Ó, é Cristo que é a minha meta de espiritualidade. Entende, pessoal? Então, a Bíblia fala de ter um olhar da espiritualidade, pessoal. E que a gente tem que sempre buscar esse olhar, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 6, versículo 22 e 23. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Saiu aqui, você entende? Aí, ó, tá vendo? Quase saiu o versículo que eu estava lendo. Então, pessoal, veja o que Cristo fala. Os olhos são candeia do corpo. Qual corpo? O corpo espiritual, pessoal. Porque se você não tem esse olhar da espiritualidade, seu corpo está em treva. Vai lhe levar para as trevas, vai levar para o caminho errado. Por isso que seu olhar tem que mudar, tem que ser bom, para que seu corpo espiritual seja cheio de luz. Porque se você não mudar esse olhar, né? Por isso que eu coloquei a pergunta, o que é ter um olhar da espiritualidade? É isso, pessoal. É você ter esse olhar bom, né? Que foi mudado, por mais que a situação esteja mesmo, mas você está olhando como seu corpo vai ser cheio de luz. Mas se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, a luz que há dentro de você são trevas, já viu, né? Você está pensando que aquela luz é luz mesmo, é trevas. E aí? Vai ser tremenda as suas trevas, né? Por isso que temos que mudar o olhar da espiritualidade. Não ter um olhar de um grupinho, de um... Como é que se diz? Cada um no seu quadradinho. Porque estamos julgando gente, Então, quando estamos julgando assim, como estamos fazendo assim, a gente está com um olhar mau. Então, nosso corpo está em trevas, pessoal. Por isso que temos que ter o olhar da espiritualidade. É um olhar mais além, né? Aí, o que é que ele fala mais aqui? É Salmo 119, versículo 37. Vamos ler aqui. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver no caminho que traçaste. Então, pessoal, o salmista manda pedindo a Deus para desviar o olhar dele das coisas inúteis. Nossa, pessoal, e o que são as coisas inúteis? São as coisas aqui desse mundo de ilusão. Foi por isso que o espiritualista falou lá que temos que transcender esse olhar dessa ilusão. Porque se a gente não transcender, pessoal, a gente fica aqui enganado. É isso que a Matrix quer que você fique. Por isso que ela lança aí, no seu olhar aí, nas televisão, nas redes sociais, não sei o quê, lança essas coisas para que você fique preso. Entende? Aí, quando você ficar preso, o que é que vai acontecer? Quem é que vai ficar preso? A sua consciência. Então, ele vai distraindo a sua consciência para que você não veja a verdade que está dentro de você. Você não se conecte. Aí é por isso que o salmista fala: desvia os meus olhares das coisas inúteis e faz-me viver no caminho que traçaste. No quê? No propósito de vida que a gente veio fazer aqui. Então, a Matrix está distraindo você para que você não veja o que você veio fazer aqui, o seu propósito.
E quando você está assim, você está em pecado, pessoal. Quando você não faz o bem que Deus colocou aqui nessa realidade para você fazer, você está fazendo coisas totalmente contra a sua programação de vida, né? Você está em pecado. E a espiritualidade, se vê que você não vai voltar para o seu propósito de vida, ele pode cessar aí. Por isso que acontece muitas coisas assim. Tá? Ou então acontece como muitas pessoas estão acontecendo, é QM. Faz acontecer uma coisa abrupta e aí abre os olhos da pessoa lá, mostra as coisas lá, para que ela, quando ela voltar, aí depois ela volta de novo. Aí quando ela volta, ela já volta mudada. É o que está acontecendo, né, com várias pessoas. Ou então tira o cara do corpo, né? Ele tem uma saída do corpo, aí vê o mundo espiritual. Oh, meu Deus, o que é isso aqui? Ai, eu tô com medo. Entende? Para que essa consciência desperte e volte ao plano que Deus traçou o caminho para ele, que é a programação que está na alma dele, para que ele se volte para essas coisas da alma dele, sabe? O trabalho da espiritualidade, do bem, do amor de Deus vibrar, entende? Era isso que a pessoa veio fazer aqui e ela está se desviando. Por isso que tem, às vezes, a intervenção da espiritualidade, sabia? Ele vai, aí vê que no coração a pessoa já se desviou totalmente, então para que não perca aquela consciência, ele e aí só em outra vida agora para você continuar o seu propósito da sua consciência. É isso, pessoal. Por isso que às vezes acontece isso, porque as pessoas não despertam. Entrou, ficou a consciência dela mergulhou aqui nessa ilusão, no mundo de ilusão, se perdeu totalmente. Então a espiritualidade não, temos que dar um jeito para fazer ele voltar para o plano dele, né? Que Deus traçou para ele, né? Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala, a Bíblia fala mais? Provérbio 4:25. Olhe sempre para frente. Mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Então, é o olhar em Jesus. Então, ele manda olhar para frente, pessoal. A gente vai errar ali alguma coisa, ele fala, não, como é que, para a direita nem para a esquerda. Você deu uma caída ali, é porque a gente é humano, mas continue olhando para frente, continue, não pare, olhe para Cristo. Escorregou aqui, opa, tem que consertar aqui, opa, você vai se policiando, você vai se equilibrando as suas energias. Por isso que o trabalho da espiritualidade é um processo contínuo para que você alcance esse nível de espiritualidade que Cristo estava. Porque se você parar, você não vai alcançar. Se você se desviar, você não vai alcançar. Entende? Então, mantenha o olhar fixo em Cristo, que ele é o exemplo da nossa espiritualidade. É o que o salmista fala, né? Aí, como é que se diz? Isaías 33, versículo 15. Vamos ler aqui, pessoal. Aquele que anda corretamente, fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinato e fecha os olhos para não contemplar o mal, né? Então, essa é uma pessoa que está com o olhar da espiritualidade, pessoal. É uma pessoa que o quê? Anda corretamente. Isso é um trabalho da sua consciência, pessoal. Porque quando a pessoa faz esse mal, aceita suborno, é tudo escondido. Agora você faz a sua análise. Será que você está fazendo algum suborno? Olha, pessoal, isso aqui eu vi em grupos religiosos.
Eu não vou dizer o nome, né? Claro que eu não perdi o juízo ainda. Mas eu vi em grupo religioso isso acontecer aqui, ó, pessoal. Pessoas que não andavam reta, né? Aceitava lucro injusto, né? Aceitava suborno e tudo, né? Trama assassinato e fecha o olho para não contemplar o mal. Então, se você está com o olhar da espiritualidade, você vai que andar corretamente e vai falar o que é reto e vai recusar tudo isso aqui. Entende? Quando uma pessoa não está verdadeiramente com o olhar da espiritualidade, ele está assim, pessoal. Por quê? Tá no ego, tá querendo alguém promete ele alguma coisa, aqui eu vou me dar de bem, beleza. Então ele aceita o lucro injusto, ele aceita suborno, e talvez até vai tramar para tirar uma vida que está empatando eles fazer o plano dele, né? Você entende? É isso que acontece, pessoal. Aí você pensa que isso só acontece lá no mundo, como os cristãos falam. É só no mundo? Eu vi isso em grupos religiosos, tá? Porque o ser humano ele é ser humano em qualquer lugar. Quando ele está no ego, ele é ser humano em qualquer lugar, pessoal. Não existe. Ali é só. A igreja ali é só um lugar que as pessoas estão indo lá. Entende? A mudança é dentro. É por isso que o trabalho, o olhar para mudar é dentro. Né? Porque tem pessoas lá que estão tudo lá no ego fazendo aí. E você vê as bagaceiras que acontecem aí, né? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Mateus 5, 28 e 29. Mas eu digo que qualquer que olhar para a mulher e desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito faz pecar, arranque e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Entende, pessoal? Então, veja bem o que é que Cristo fala aqui. Se você não entende isso, que é uma coisa espiritual, né? Que ele está falando do ego da pessoa, né? Você vai querer até arrancar seu olho. Você entende, pessoal? Você vai querer arrancar seu olho, mas não é isso. É o ego aqui da pessoa, né? Que vai ter que ser tirado, né? Esse ego da pessoa que está fazendo com que ele tenha a visão aqui terrena. Ele tem que ter um olhar da espiritualidade. Né, pessoal? Então é isso. Não é para você vai arrancar o olho, todo mundo aí tá aí olhando aí. E agora? Vai arrancar? Não é isso. Entende? Por isso que tem que saber o que é que Cristo está falando. E é muitos que se perdem porque não entende a espiritualidade, sabe? Aí o que é que ele fala mais? 1 João 2, versículo 16. Pois tudo que há no mundo é cobiça da carne, é cobiça dos olhos, ostentação do bem, não vem do Pai, mas do mundo. Então, você entende agora que o que Jesus falou lá? É você largar essas coisas do mundo, o ego. Por quê? O seu ego vai lhe levar para essas coisas, para a cobiça da carne, dos olhos e ostentações do bem. E não provém do Pai, mas do mundo. Então, isso não provém da visão da espiritualidade, que é o Pai. Isso não vem da visão desse Deus, né? Que Cristo falou ele como Pai, a gente conhece como Pai, né? Não vem da visão dele. Entende? Porque se você fica na visão do ego, não está na visão da espiritualidade. É por isso que é um olhar para dentro. Você tem que olhar para dentro, né? Aí o que é que ele fala mais? É Lucas 6, 41. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão
e não se dá conta da viga que está em seus próprios olhos. Então Jesus fala, por que você está olhando para a viga lá, para o erro que o irmão está com? Olhe, cuide de você, olhe para, melhore você. Entende? Para você amar, ter outra visão de como olhar como um irmão, uma pessoa está assim nesse nível de espiritualidade. Então, por que a outra estava olhando para a viga? Para o julgamento. E quando você entra no julgamento, você está fora do olhar da espiritualidade. Porque o olhar da espiritualidade não é de julgamento. Os seres evoluídos, né? Os seres dimensionais, os seres de alta vibração, né? De frequência alta, ele não olha com um olhar olhando o seu erro. Ele está olhando você como uma consciência. Entende? É isso que a espiritualidade está olhando você. Ele não está julgando você. Porque não é o papel dele. Mas muitos aqui embaixo, ele também está na mesma situação, mas está com um olhar de julgamento. Está fora da espiritualidade. Está fora. Você não pode julgar o irmão. Está todo mundo no mesmo barco. E se você é um ser que tem um olhar da espiritualidade elevada, você não tem esse olhar de julgamento. Né? Entende, pessoal? Entende agora o olhar da espiritualidade, como é diferente do olhar da que as pessoas estão pensando, até os religiosos? Entende? E Cristo estava falando com o religioso mesmo aqui, viu? Tira o cisco do seu olho, da sua viga do seu olho, para não olhe o do seu irmão. Né? Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Apocalipse 3, versículo 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupa branca e vestes para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha, nossa, pessoal, olha, você entende? Você não pode levar literal. Aí, como é que eu vou comprar ouro de Deus, ouro refinado? Como é que eu vou comprar uma roupa branca para cobrir a minha nudez? Como é que eu vou comprar colírio de Deus para ungir meus olhos? Você entende aqui que isso aqui é metáfora? Você entende o que é metáfora? E que Deus está falando. Como é que você compra isso? É você se conectando com a espiritualidade, é você trabalhando a sua espiritualidade. Sua riqueza está aí na sua conexão. Essa é sua riqueza. E você vai receber uma veste branca. Você vai brilhar. E comprar o colírio é quando para você enxergar, é através da palavra da espiritualidade que ele vai abrir os seus olhos espirituais. Entende? Ele está falando isso. Dou este conselho para você. Dou este conselho. Entende? Agora, se a pessoa vai levar isso literalmente aqui, opa, Deus tem ouro, eu vou ficar rico. Oh, ele vai dar uma roupa branca. Entende? Porque está falando para cobrir a nudez. Que nudez é essa? Você entende, pessoal? Não é uma coisa literal. Aí o que é que fala mais aqui a Bíblia? É Isaías 35, versículo 5. Então os olhos do cego foram abertos e os ouvidos do surdo se destamparam. Então, pessoal, Isaías, a profecia de Isaías, que Cristo ia abrir os olhos ao cego e o surdo ia destampar os ouvidos. Então, isso é espiritualmente. É o que está acontecendo agora, o despertar de muitas pessoas. Estão abrindo os olhos espiritual e destampando os ouvidos para ouvir a verdade. Né?
Então, quando já tem erro, o ouvido da pessoa não aceita. Entende? Quando tem erro. Então, uma pessoa que está desperta, acontece isso. Os olhos espirituais dela são. Então, ele tem um olhar da espiritualidade, né? E os ouvidos vai ser destampado, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? É Gênesis 21, 17 até o 20. Vamos ler aqui. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: O que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levanta, versículo 18: Levanta-te, o menino, e toma pela mão, porque dele farei um grande povo. Versículo 19: Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá, encheu de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se frecheiro. Então, pessoal, essa é aquela história de que Abraão, né? Ele tinha essa serva Agar, onde ele teve um filho, o qual a outra lá, Sara, teve ciúme e o que? Mandou despedir a, a serva, que era Agar, mas Abraão era filho dele também, né? Ela tinha parte da herança, né? Mas ele foi despedido, botou ele lá, aí eles foram caminhando no deserto, até chegou o momento que não tinha nada, nem nada para beber, deserto, né? Água, não tinha nada. E aí o menino ficou chorando, né? Porque é o que eu falei do outro vídeo, o processo do chorando. E aí Deus ouviu o choro do menino e foi acudir. Mandou um anjo falar com ela, mandou ele tomar o menino, porque farei um grande povo. E aí então Deus abriu o olho dela, né? E ela viu uma fonte de água. Foi até lá, encheu a vasilha e deu de beber o menino. E aí Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se frecheiro. Então Deus abriu ali uma fonte, pessoal, de água, né? Que surgiu lá para que ela recebesse ali e o menino cresceu. Deus era com o menino. E Deus disse que ia fazer uma grande nação, né? Aquele povo. Entende, pessoal? Você entende como temos que abrir os olhos espirituais para entender? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? É Lucas 24, 31 e 32. Então, os olhos dele foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. E perguntaram um ao outro: Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Então, foi aquele que Cristo apareceu no caminho de Emaús, né, para aqueles dois discípulos, o qual estava explicando a Escritura a ele. Mas só que os olhos espirituais dele foram abertos e ele reconheceram que era Jesus. Aí o que é que Jesus? Jesus desapareceu e aí ele percebeu que era Jesus e quando ele falava, queimava o coração. Entende? Então, quando os olhos é abertos, queima o coração. Você entende? Quando você entende a Escritura, você começa a ver as coisas espirituais. Entende, pessoal? Foi o que aconteceu com aqueles discípulos de Emaús. Aí o que é que a Bíblia fala mais? É Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que foi-lhe proposta, suportou a cruz e desprezou a vergonha e assentou à direita do trono de Deus. Então, pessoal, temos que ter o olhar fito em Jesus. Aquele que tem um olhar da espiritualidade, ele está olhando para o exemplo
da espiritualidade, que o exemplo da espiritualidade é Jesus, é Cristo. A gente tem que estar olhando. Então, todos esses que estão despertos, conectados verdadeiramente com a espiritualidade, ele está conectado e com um olhar fixo. Ele não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda. E não vai olhar nem para trás. Vai olhar para frente, para Jesus, que é o alvo dele. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? É Salmo 123, versículo 2. Assim os olhos do servo estão atentos à mão do Senhor. E como os olhos da serva estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Então, nossos olhos têm que estar no Senhor, pessoal. Essa conexão a gente não pode perder, porque é tudo na nossa vida aqui, pessoal. Por isso que espiritualidade não é brincadeira, pessoal. Entende? É tudo. A mesma coisa que a serva está olhando, a sua senhora com os olhos, a gente tem que estar com os olhos assim no nosso Senhor, que é quem? É Cristo Jesus, né? Temos que ter com os olhos fitos nele, porque ele é nossa referência. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 25, versículo 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira o meu pé da armadilha. Então, se você não quer cair na armadilha, na cilada do inimigo, né? Como é que se diz? Laço do passarinheiro, se você não quer cair, você tem que estar com os olhos fitos no Senhor, pois só Ele tira meu pé da armadilha. Então, quando você está nessa conexão, você vai ter instrução para não... você vai ter luz para não cair na cilada. Você vai ver a cilada já lá. Ali tem uma armadilha, ó. Aí eu vou me desviar por aqui. Aí você, ó, se desvia, entende? É isso que vai acontecer. Aí ele fala, Salmo 94, versículo 9. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou os olhos não vê? Então, quem é que formou os olhos? Quem é que formou, deu tudo? Será que ele não está ouvindo? Será que ele não está vendo? Será que Deus não está vendo nada, pessoal? Será que ele não viu lá o filho da H chorando no deserto? Você entende? Ele está vendo tudo. Mas existem os processos que a gente passa. E é isso que as pessoas não entendem. Aí ele fala, Romanos 11, versículo 8, como está escrito, Deus deu um espírito de atordoamento, olha para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Então, pessoal, se você não se conecta à espiritualidade, o espírito de tormento, né? Porque tudo vem da parte de Deus, então, mas são espírito maligno. Vai ficar atormentando para que você não veja e para que você não veja, os olhos para não ver e o ouvido para não ouvir. Então, não vai ser aberto nem o seu olhar espiritual, nem seu ouvido também espiritual. Por causa que esses espíritos estão fazendo isso. Para que você não veja mesmo, para você não despertar. Entende? Aí ele fala, Marcos 8, versículo 18. Vocês têm olhos e não vê, têm ouvido, mas não ouve, não se lembra. Então, pessoal, as pessoas estão ouvindo a palavra, mas elas não estão enxergando. Por quê? Não estão com os olhos espirituais abertos, que é os olhos do coração, e os ouvidos também. Está fechado. Quem é que faz isso? É a própria consciência dela. Quando ela está no ego, ela fecha o coração. Por isso que a única coisa que eu falo aqui nos meus vídeos, não endureça, pessoal. Quando você for tocado pelo meu vídeo, ou por um vídeo de um espiritualista aí, de uma pessoa que está conectada com ele, não endureça, pessoal. Porque é a sua conexão, não é a dele. Você não tem obrigação de aderir nada. Entende? Você não tem obrigação de aderir aqui, de estar aqui me assistindo.
Isso vai depender de que você quer ficar aqui assistindo, não. Mas a sua conexão é a sua conexão. Você pode se conectar e ir para sua igreja, ir para seu. Você pode ir, mas você está conectado. Quem vai dirigir você agora é a espiritualidade. Entende? Aí, o que é que ele fala? 1 João 1, versículo 1. O que era desde o princípio que ouvimos, e o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e a nossa mão apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, que é Cristo, né, pessoal? Cristo é a palavra da vida, o qual os discípulos viram com os olhos, apalparam, entende? Então ele teve aquela experiência, a consciência desses discípulos, né? O qual despertaram, o qual escreveu essa mensagem que a gente hoje está ouvindo aqui, né? Está nos orientando espiritualmente, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Efésios 1, versículo 18. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que você conheça a esperança para a qual ele chamou, a riqueza da glória, da gloriosa herança dele nos santos. Então, pessoal, a gente tem que estar com os olhos do coração. Então, é aqueles olhos do sentimento que a gente vai ter com essa espiritualidade. Entende? Para a gente contemplarmos, para a gente conhecer a esperança. Para a gente conhecer a esperança para o qual ele chamou. Então, a gente tem um chamado, tem um propósito que a gente veio fazer aqui. A gente tem que fazer isso. Mas você só vai enxergar isso quando você despertar, abrir esses olhos, você ter um olhar da espiritualidade. Senão, você não consegue encontrar esse propósito da sua vida, esse plano que Deus colocou na sua alma. E esse plano está na sua alma. É por isso que você tem que se conectar com a sua alma, com a sua espiritualidade. Entende agora porque o olhar é para dentro? Foi o que ele falou aqui. O que é ter o olhar da espiritualidade? Aí ele fala, ter o olhar da espiritualidade é olhar para dentro de si, né? É a busca pela conexão com algo maior que não é tangível. Então, está lá a resposta, está lá na nossa alma. A conexão com Deus está na nossa alma. Entende, pessoal? Você entende agora o que é ter um olhar da espiritualidade? Porque senão a gente vai ficar igual religioso, entra em julgamento, sabe? A gente não entende o que está acontecendo aqui. A gente vai ter isso, pessoal. E a gente precisa ter um olhar além do tangível, além da matéria. A gente que. Esse é a pessoa ter um olhar da espiritualidade. E a gente tem que buscar isso todos os dias. Temos que estar trabalhando essa espiritualidade. Entende, pessoal? Agradecer aqui a vocês, né? Acabou. Essa é a segunda parte do vídeo. Acabou aqui o versículo. Agradecer a vocês pelo like, pela visualização, né? Por tudo, pessoal. Obrigado. Espero que vocês continuem firmes, que esses estudos que estou fazendo aqui possa estar ajudando você, contribuindo para a sua conexão com a sua espiritualidade, né? Com toda humildade. Alguma coisa que eu estou contribuindo, né? Espero que esteja fazendo bem a você. Agradecer a isso a Deus por trabalhar também na sua vida, o magnetismo que ele tem passado aqui através da minha vida, né? E obrigado. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Se ele permitir, permitiu. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima. Tchau!